Esse é um dos maiores esquemas de corrupção do governo Lula e Dilma, maior ainda do que o Petrolão, que não conseguiu ser destrinchado por diversos motivos, era mais especializado. A gente coloca aquela lista de 300 escândalos de operações policiais, são diversas. Os maiores escândalos que apareceram foram, primeiro, o Mensalão, que é uma quebra da nossa representatividade popular no Congresso Nacional, a compra dos votos. Depois o Petrolão, quebra da nossa riqueza de petróleo, disputada ali, feudos das diretorias, roubalheira para tudo quanto é lado. E nessa versão do governo Lula agora, o INSS, que é o roubo dos aposentados, dos idosos, dos pensionistas, viu baixo, de onde surgiu o Banco Master. A gente pôde saber, ter ciência do Banco Master. É sempre assim. Quem não se lembra que o Mensalão começou lá da questão dos Correios. Foi assim. Então, de diversos e centenas, tem os maiores. Esse do BNDES pode ser o maior de todos que não se conseguiu, por causa do Ministério Público Federal que não quis andar, pela complexidade da questão. Ítalo, e aí eu fiz a pergunta, né, logo no início aqui do programa, sobre essa questão de Cuba, todo o roubo que eles fizeram do BNDES. Bem, esse banco, que é, na verdade, o lugar para onde vai o teu dinheiro para financiar a elite no Brasil, quando eu falo elite, não é que eu sou contra o mercado, não, gente. Estou falando aqui de monopólios e oligopólios, que não é disputa de mercado. Esse banco roubou o seu dinheiro para financiar várias ditaduras no mundo inteiro. E o buraco é bem mais embaixo. Coloca na tela aí, produção, por favor. Isso aqui eu fiz agora para mostrar para vocês que falaram assim, eu não sabia disso. Aqui nós somos bem rápidos. Eu fiz questão de fazer isso aqui agorinha, para que você não fique mais com dúvida toda vez que estiver assistindo a timeline. Olha como Cuba era antes, do lado esquerdo. Olha o que Cuba virou. Então eu vou mostrar para vocês como o comunismo destruiu o paraíso caribenho, desde 1959 até o calote bilionário do BNDES. Então vamos lá. A ilusão da riqueza pré-59. A Rússia, antes da Rússia chegar ali e controlar Cuba, né? Cuba tinha alta renda, um PIB per capita entre os mais altos da América Latina na década de 50, mas ela tinha uma dependência extrema. 65% de todas as exportações iam exclusivamente para os Estados Unidos, 74% de todas as importações vinham dos Estados Unidos. Então você tinha açúcar representando e de modo esmagador a maioria da economia e das receitas de Cuba, mas mesmo assim Cuba tinha muito dinheiro nessa época. Como é que se tornou a troca dos senhores? 59 até 65. A nacionalização de refinarias e propriedades, 8 bilhões de dólares em ativos americanos expropriados sem indenização naquela época, ou seja, eles roubaram dos americanos. O fim imediato da cota de 700 mil toneladas de açúcar pelos Estados Unidos, e o novo patrono, da União Soviética, absorveu a cota de açúcar para garantir uma base geopolítica a 145 quilômetros dos Estados Unidos, ou seja, Cuba fica a 145 quilômetros dos Estados Unidos, é muito perto. Então a União Soviética tinha interesse nisso e fez com que a revolução acontecesse, dizendo que ia garantir a compra de açúcar. O que isso aconteceu? Os Estados Unidos fez um embargo, onde Cuba não poderia mais comercializar com os parceiros dos Estados Unidos, e aí o fim do comércio bilateral direto com os Estados Unidos ocorreu entre 60 e 62, proibição de comércio através de subsidiárias estrangeiras de empresas americanas, em 92, e o custo estimado de 134 bilhões de dólares. Esse é o custo histórico do bloqueio à economia cubana, segundo a ONU. Após o embargo, a década do ouro artificial, dos anos 70 e 80, eles diziam que tinha educação universal gratuita, medicina de ponta de saúde pública e pleno emprego estatal. Qual que era a verdade? A União Soviética comprando açúcar cubano muito acima do preço de mercado. Eu vou explicar isso por quê. A União Soviética vendendo petróleo a Cuba muito abaixo do preço de mercado. Também vou explicar isso para vocês depois. O Ítalo vai dar uma aula sobre isso. E 11,6 bilhões de dólares em empréstimos soviéticos injetados apenas entre 86 e 90, antes do teatro da perestroika, né, que é o que todo mundo considera como se fosse o fim do comunismo, e a criação do Foro de São Paulo. Qual a síntese de tudo isso? O paraíso socialista funcionava matematicamente apenas como um projeto geopolítico financiado artificialmente por Moscou, mascarando a completa falta de produtividade industrial interna. E aí, meu irmão, veio o colapso em 91. O fim do Comecon, 85% de todo o comércio exterior cubano evapora instantaneamente, as exportações têm queda de 61%, as importações tiveram queda de 72%, e o encolhimento do PIB apenas em 3 anos foi de menos 34%. Sem o bloco soviético,
a economia artificial implodiu imediatamente, o país estava isolado, desindustrializado e sem fluxo de caixa. E aí vem a realidade da fome. Apagões de até 16 horas diárias, tratores industriais substituídos pelo uso de cavalos e bois na agricultura, rações estatais cortadas a 1/5 do nível anterior. O cidadão cubano médio perde 9 quilos de peso corporal na década de 90. E aí você teve a paralisação completa do transporte público e o fechamento em massa de indústrias por falta de peças de reposição soviéticas. Medidas desesperadas de sobrevivência nos anos 90, que foi a criação do Foro de São Paulo. Legalização do inimigo, o dólar americano passa a circular legalmente para capturar remessas de exilados. Investimento estrangeiro direto, que é o FDI, acabou sendo permitido, especialmente em redes de hotéis europeus. Turismo de massa, a ilha reabre suas portas ao turismo internacional como principal fonte de divisas. Além disso, tem a prostituição envolvida ali. Concessão de licenças limitadas para pequenos negócios privados, paladares, táxis, etc. E aí, para manter o poder político, o regime comunista foi forçado a adotar as ferramentas do mercado capitalista, criando profundas contradições internas. A armadilha da moeda dupla e a tal da nova desigualdade. O peso cubano. O mundo estatal, usado para pagar salários de médicos, professores e funcionários públicos, acesso apenas a produtos racionados de baixa qualidade, extrema pobreza. O mundo global circula no turismo, nas gorjetas e nas remessas internacionais, acesso a supermercados abastecidos, bem importados e luxos básicos, a nova elite. Era assim que estava acontecendo em Cuba. Quem tinha peso cubano ficava preso no mundo estatal. Quem tinha dólar e algum tipo de moeda europeia podia ter acesso à nova elite. E aí, anos 2000, o Lula vai ser eleito em 2002, e aí Cuba começa. Venezuela, a nova União Soviética Caribenha, o fornecimento de petróleo altamente subsidiado em troca de milhares de médicos cubanos, que é onde entra o Brasil e a Venezuela. A China trabalha na reestruturação, que fazendo com que as dívidas históricas e fornecimento de crédito atrelado à infraestrutura básica lá em Cuba. E o Brasil, com alinhamento ideológico durante os governos de Lula e Dilma, resulta na abertura de linhas de créditos massivas via BNDES. Incapaz de gerar riqueza interna, o modelo centralizado cubano depende ciclicamente de buscar patronos externos com afinidade ideológica para evitar o colapso. O dinheiro brasileiro e a ilusão do Porto de Mariel. O projeto, ampliação do Porto de Mariel em Cuba e do aeroporto José Martí, em Havana. O que foi enviado do Brasil para Cuba? 3,4 bilhões de reais à época. 682 milhões de dólares. Esse foi o financiamento. As condições, os prazos alongados e fraternos, de até 25 anos para pagamento. A justificativa? Exportação de serviços de engenharia. Contratos executados por grandes empreiteiras brasileiras, como a Odebrecht. Isso aí tudo está na Lava Jato. Para quem não sabe, a gente vai ter que fazer um dia só sobre Lava Jato, mas isso aí é o que aconteceu. E aí, como que aconteceu o calote? Cuba, desembolsando, o Brasil desembolsou para Cuba 3,4 bilhões, com saldo devedor de 2,3 bilhões, e a situação de prestação em atraso. 153 atrasados, 3 a indenizar, 140 já indenizados. Venezuela, 7,8 bilhões desembolsado, saldo devedor 1,2 bilhões, com 552 atrasados, 42 a indenizar, 512 já indenizados. O FGE, que é o Fundo de Garantia de Exportação, a inadimplência iniciada em janeiro de 2018, quando o calote acontece nas obras externas, o seguro é acionado e a conta é transferida diretamente para o contribuinte brasileiro, ou seja, quem pagou essa conta foi você. A síntese da anatomia da ruína: ineficiência estrutural, estrangulamento externo e a dependência crônica. Essa é Cuba, que ninguém te conta, esse é o PT, que ninguém fala para você. E se o Ítalo quiser fazer algum comentário, eu ainda quero mostrar o detalhe do Porto de Mariel em si e tudo que o PT fez lá em Cuba. É um absurdo que a imprensa brasileira não relembra isso, não fala disso, porque eles pegaram a fala do Flávio Bolsonaro falando de terras raras, pegaram essa fala do Flávio Bolsonaro como se o Flávio Bolsonaro quisesse colocar o Brasil de joelhos para os Estados Unidos, quando na verdade essa imprensa está calada até hoje com relação a isso que eles fizeram com Cuba por meio do BNDES e Odebrecht, Ramais. E é pro Ítalo ali? Então vamos comigo aqui. Ítalo, quer comentar? Só queria sugerir uma parte 2 dessa apresentação, que é mostrar que enquanto a economia cubana entrava em colapso, o Fidel Castro entrava na lista da Forbes
como um dos maiores bilionários do mundo, né? Então, assim, você vê como o colapso ele é sempre é, é, compartimentalizado, né? O colapso é sempre o povão, né? Ou seja, o socialismo na prática ele só faz ele é pior em tudo aquilo que ele critica o capitalismo. Essa é a ironia mais demoníaca desse sistema, né? Ele consegue piorar tudo o que ele propõe como solução, né? Então, acho que isso vale uma parte 2 talvez, dessa apresentação. Diga lá, Ramalho. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, esse é um dos maiores esquemas de corrupção do governo Lula e Dilma, maior ainda do que o Petrolão, que não conseguiu ser destrinchado por diversos motivos, era mais especializado. Quando a gente coloca aquela lista de 300 escândalos de operações policiais, são diversas, os maiores escândalos que apareceram foram, primeiro, o Mensalão, que é uma quebra da nossa representatividade popular no Congresso Nacional, a compra dos votos. Depois o Petrolão, quebra da nossa riqueza de petróleo, disputada ali, feudos das diretorias, roubalheira para tudo quanto é lado. E nessa versão do governo Lula agora, o INSS, que é o roubo dos aposentados, dos idosos, dos pensionistas, viu, baixo, de onde surgiu o Banco Master. A gente pôde saber, ter ciência do Banco Master. É sempre assim. Quem não se lembra que o Mensalão começou lá da questão dos Correios. Foi assim. Então, de diversos e centenas, tem os maiores. Esse do BNDES pode ser o maior de todos que não se conseguiu, por causa do Ministério Público Federal que não quis andar, pela complexidade da questão. Esses eram os serviços de engenharia no exterior. Fez-se as oligarquias, os seus campeões, como a JBS era lá das carnes, tinha ali as oligarquias dos serviços de engenharia, com grandes esquemas de corrupção no Brasil, que foi a Lava Jato, e ainda no exterior. Como é que era essa jogada para o exterior? Para o exterior, você tem que seguir regras internacionais, regras de comercialização internacional, que se passa se levar financiamento, se levar equipamentos e obras de engenharia e a análise de risco e viabilidade do negócio. A questão dos juros entra em questão internacional, a questão dos seguros vem a questão internacional. Então tem sempre uma análise do risco daquelas operações. E é aí que era a grande fraude, a base da fraude dessas questões do BNDES, que é um banco de fomento, que é utilizado para fomentar a infraestrutura, com recurso público do Tesouro Nacional. Como Margaret Thatcher sempre falou, não existe o dinheiro público. O dinheiro é do povo que é levado ao governo por meio dos impostos. Então, dinheiro meu, seu, de vocês. Então, esse financiamento de estrutura para financiar obras no exterior. Se o Brasil fosse a nação, primeiro lugar no mundo em tecnologia e infraestrutura, poderia se auxiliar o exterior. Mesmo que não fosse, mas de uma forma singela. Não, nós estávamos financiando a Argentina, não era o Milei que estava lá, Angola, Venezuela, Cuba, jogando milhares do dinheiro nosso para a construção. Agora, pelas regras internacionais, Venezuela e Cuba têm risco altíssimo. Se a faixa ali de risco é de 1 a 7, um risco baixíssimo, você vai construir na Suíça, então você não precisa pedir tantas garantias, porque vai ter adimplência pelo histórico e pelas riquezas. Nível 7, Cuba e Venezuela, por quê? Corrupção, sem lastro, sem vínculo internacional, é o lastro ouro ou investimento em políticas externas. Eles não têm nada. Então, o nível 7, dando um exemplo aqui, o nível 7, a quitação tem que ser imediata, porque o risco do calote é enorme. No BNDES, o que eles faziam? Eles fraudavam esse risco. Botavam Venezuela e Cuba como um risco ali, como se fosse um país de primeiro mundo. Por exemplo, uma Suíça. Não, a Suíça ainda é top, né? Mas os outros países do primeiro mundo faziam dessa forma. E aí o que aconteceu? Calotes. Quem paga o calote? O Tesouro Nacional. Mas não foi só para calote, não, Alan. Era um esquema que entra em todo o esquema do financiamento desses governos latino-americanos de esquerda, que Maduro conhece muito bem, Carvajal conhece muito bem, que vem dinheiro das Farc, vem dinheiro público e vem dinheiro desses financiamentos. Quando o Ítalo colocou aí que o Fidel Castro, presidente ditador eterno de um país comunista, estava na Forbes como um dos mais ricos do mundo, é o exemplo disso. Porque o dinheiro brasileiro ainda estava indo para o exterior para ser roubado. Esse é o governo Lula. Essa é a prática deles. É isso que essa eleição é tão importante, que se leve esse conhecimento para essas pessoas, os isentos, os incautos, os que acham que direita e esquerda é a mesma coisa, que não vão ser destruídos por um tamanho do Estado corrupto e poder absoluto.
Então, esse foi o grande esquema deles, que não foi completamente destrinchado. Porque tinha que se entrar em gestão temerária, gestão fraudulenta, organização criminosa, mas quem eram os responsáveis por essas definições de que países seriam levados à engenharia? Eram ministros de Estado do Lula e da Dilma, que tinham foro onde? No STF, por isso que não andava. Então, as primeiras contestações contra o BNDES vinha eliminado o Supremo dizendo que não poderia aferir essas análises. Então, esse é o governo brasileiro, a estrutura brasileira, que um governo Bolsonaro, Jair e Flávio Bolsonaro, quer mudar.